A Graça está apresentando o colar dela aí. Ok. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na aula de inovação e competitividade em gemas e joias do curso de gemologia. Nós temos a grata honra de ter a Graziele aqui, o Zeca, né, o Zé Carlos, que é lá da inovação aqui da UFS, e a Zuzu. Daqui a pouco a gente vê ela aqui. Nós estamos trabalhando aqui na disciplina com uma metodologia ativa que consiste em apresentar um problema ou um projeto para os estudantes como desafio, e na medida em que eles vão resolvendo o desafio, eles vão tendo o aporte do conteúdo, vão tendo o aprendizado, e aí no fim eles geram uma solução ou um propósito de um projeto ao fim, certo? E para que a gente possa trabalhar o aprendizado aqui, eu estou oferecendo aos alunos, nós estamos oferecendo ao aluno, aqueles que desejarem, que façam um projeto da Biojoias, né, que a Graziele vai apresentar daqui a pouco, tá bem? Bom, daqui a pouco a gente faz as apresentações, eu só queria fazer uma pequena introdução de conteúdo aqui, para que os alunos fiquem cientes do que nós vamos fazer e vocês também, tá bom? Veja só, no início de um projeto, a gente sempre começa com uma coisa que é chamada, deixa eu pegar aqui no início, de briefing, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que o briefing, ele tem um valor importante, ele é um documento estratégico, né, que sintetiza as necessidades do cliente, certo? Também traz as expectativas do usuário e define ou orienta para os critérios do consumidor. Porque a gente está trabalhando em cima desses três pontos. O cliente, que é quem solicita, o usuário é quem vai usar o produto e o consumidor é quem vai comprar. E aí, a partir disso, a gente pode ter diretrizes claras e podemos entender direto que é aquilo que vai equilibrar a criatividade e a praticidade em relação ao mercado. Então, por exemplo, a gente pode fazer um briefing para um brinco sustentável e aí especificar que vai ser de prata reciclada, o cliente fala isso por conta do sistema produtivo dele, ele vai ter que ser uma necessidade de ter conforto, que isso é uma exigência que um usuário usa, e vai ter uma embalagem, tem que ter uma embalagem ecologicamente correta, para poder ter um bom aceitação. Então, para isso, a gente trabalha com esses três conceitos. O cliente, que é aquele que solicita, então a gente vai ter informações da viabilidade, da produção, do custo, do sistema produtivo. O outro elemento aí é o usuário, que é quem usa, e por último o consumidor, não necessariamente, porque o cliente solicita, projetista projeta, o consumidor é que compra, o usuário é que usa. Tem uma diferença aí de usuário e consumidor, porque, por exemplo, eu posso comprar uma joia para dar de presente a outra pessoa. Não sou eu que compro, porque eu, sei lá, estou apaixonado por alguém, mas quem vai usar é a outra pessoa. Então é importante diferenciar esses dois elementos aí. E por que a gente está trabalhando o briefing? Para evitar retrabalhos, mal entendidos, né, e alinhar as expectativas de todas as partes envolvidas, certo? É como uma espécie de contrato criativo de projeto, certo? E aí nesse briefing é importante coletar alguns dados, por exemplo, os dados do cliente, que tipo de material que se tem algum tipo de prazo, se tem algum tipo de orçamento que pode incluir, se tem alguma restrição de materiais, norma técnica, etc. Diretrizes de estilo, tem que ser uma joia minimalista, algo dessa forma. Além desse, também dados sobre o usuário, que idade que tem, que é o estilo de vida, que necessidades funcionais, se é para conforto, se é para durabilidade, se tem alguma coisa ligada com o simbolismo, que a joia deve representar alguma coisa, né?
E aí vai depender do que a gente conversar nessa reunião de briefing. Além disso, também o consumidor. Onde que as pessoas compram, se é loja física ou e-commerce, se tem, quais são as motivações de compra, normalmente compra para presente, para o seu próprio consumo, algo que compra para investir, se for uma joia de alto valor, né? E como que o consumidor é sensível a preço, a embalagem e outras estratégias, certo? E aí, a partir daí, as pessoas envolvidas, os projetistas, costumam preparar um texto que é um documento que define isso. Por isso que precisa se reunir. Um texto mostrando os objetivos, público-alvo, cronograma de trabalho, né? Às vezes faz um moodboard, que é um mapa conceitual, né? E faz as especificações de materiais, certo? E aí pode ter uma parte visual, por exemplo, imprimir na tela de computador para apresentar, certo? Então, tem uma pessoa entrando aí. Então, pessoal, isso que foi apresentado para vocês é o que nós estamos trabalhando hoje, porque no processo de inovar um produto físico, né, um produto de baixa complexidade que a gente está tentando trabalhar, a gente precisa coletar essas informações para que a gente deixe claro a relação de quem está pensando alguma coisa, quem solicitou. Então, para que a gente tente fazer o processo passo a passo, bem organizado como forma de aprendizado, sabe, Zeca? A gente está começando aqui com uma possibilidade de ouvir um cliente, né, que está solicitando alguma coisa. E se os estudantes aqui envolvidos acharem que é possível, eles vão pensar, preparar um briefing assim. Tá bem? Então, essa foi uma pequena introdução acadêmica, de sala de aula, né, e eu gostaria de deixar. Então, como que vai ser a metodologia? Vocês podem falar, a Graziele pode começar, e os alunos que estão aqui, se quiserem fazer alguma pergunta ou comentário, vem aqui atrás, para aparecer em tela. Eles estão vendo aqui em sala de aula um data show, tá? Olha lá, tá vendo lá no... Aqui um data show, tá vendo? Então, eles estão vendo o que vocês estão falando na sala de aula, então pode ouvir. Nós estamos gravando e eles, obviamente, vão anotar o que foi importante. Tá bom? Então, Graziele, é com você, pode se apresentar, ou vocês se apresentarem. Fiquem à vontade, como vocês acharem melhor. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Graziele Malta. Eu acabei de concluir o mestrado sobre inovação, sobre o Living Labs. Nós estamos no fechamento do nosso livro, de repente, se vocês nos cederem o direito de imagem, a gente pode até incluir essa reunião no fechamento do nosso e-book, que tem tudo a ver com inovação social. E eu sou estou presidente do coletivo Mudecim, que significa Mulheres, Desenvolvimento, Educação, Cultura e Integração Sul Capixaba. O nosso coletivo hoje, ele conta com 200 mulheres inscritas. Todas preencheram o Google Forms, nós temos o cadastro de todas. Em Marataízes está a maior concentração dessas mulheres. Hoje nós estamos com 90, porque vai atualizando, né? A última vez que eu olhei, nós estávamos com 95 mulheres de Marataízes. Peraí que caiu, daqui a pouco ela volta. Sim, sim. Zé, Acho que o tempo está instável, professor, que está chovendo muito, né? No sul. Zeca é uma representante lá do Espaço Empreendedor, não é isso, Zeca? Não, na verdade, eu sou da... boa tarde, pessoal. Eu sou da Diretoria de Inovação da UFES, né? E eu trabalho na área de propriedade intelectual, na área de marcas, patentes. E graças. Então, assim, eu trabalho nessa área de proteção de ativos de propriedade intelectual, marcas, patentes, programa computador, né? Desenho industrial, que é muito forte na área de vocês, né? Então, assim, o Espaço Empreendedor é uma parte da Diretoria de Inovação.
né? Então, o professor falou espaço empreendedor, que a gente tem um ciclo de palestra aí a gente junta, né, professor? Aí o pessoal da incubadora do espaço empreendedor fala, eu também falo. Vamos até agendar mais umas palestras aí, né? Para divulgar aí para os alunos a importância, a relevância de se proteger um desenho industrial, né? Eu estarei sempre à disposição de vocês. Grazi, eu aproveitei aí e me apresentei. Tá bom? Fica à vontade, Grazi, fica à vontade. A tecnologia, ao mesmo tempo que ela une as pessoas, ela também tem esses poréns e entretantos. Isso. Com essa chuva, o sinal aqui está um tempo meio nublado e o sinal pode acontecer. Mas então, esse nosso coletivo, ele tem pequenos núcleos em Itapemirim, Anchieta, Presidente Kennedy, Piúma e Marataízes, onde a maior concentração hoje está em Marataízes, em primeiro lugar, e em Piúma, em segundo lugar. Então, nós estamos fazendo um trabalho desde o ano de 2020, começou as nossas pesquisas, e 2022 começamos com o trabalho de campo, e conseguimos trazer algumas ações aqui para o nosso litoral sul, né? Hoje, por exemplo, nós temos no IFES de Piúma um curso de biojoias, foi uma grande conquista, a formatura é agora em maio. Nesse curso eu estou como aluna, embora eu seja formada em artes, mas achei muito importante ter um curso específico de biojoia. Como acho esse da UFES, né? Quem sabe futuramente, porque é uma coisa que a gente gosta. E estar com o IFES nos ajudou também a ganhar algumas ações para o sul do estado. Nós conseguimos trazer um Pronatec para Marataízes, onde 25 mulheres receberam uma bolsa de R$600 para estudar a biojoia. Então, ainda são ações modestas, mas são ações que nós vemos que tem tido um retorno grande. O nosso primeiro curso foi de ecojoia, que eu estou vendo a sua linha aí, né? Nós temos ecojoia e biojoia. A ecojoia é mais com recicláveis, porque o nosso recurso era pouco, então a gente tinha que ser criativo. E aí nós vimos algumas design, como a Carol Barreto, e tentando trabalhar a primeira linha de ecojoia. Desse curso de ecojoias, 4 artesãos que nunca tinham participado de editais começaram a ganhar alguns editais, isso foi bem legal. Teve gente que começou a dar aula no IFES, que veio do nosso curso. E agora nós estamos no nosso terceiro módulo. Aí fizemos um módulo com o CAPES, foi uma coisa muito gratificante, em cima do Setembro Amarelo. Então nós trabalhamos com as pessoas com vulnerabilidades, né, o PCD, enfim, foi muito gratificante mesmo. E o nosso terceiro módulo agora com o programa Mulheres 1000, na linha Biojoias. Aí eu já começo no briefing, professor? Pode, por favor. No briefing, você poderia ir me ajudando perguntando e eu direto para a resposta, que eu coloquei número 1, 2, 3, ABC, não coloquei a pergunta. Tá bom, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Essa empresa, essa associação tem um nome específico? Aqui que a gente... O nosso coletivo, embora ainda não tenha registro, é um grupo de mulheres. Nós não fizemos o CNPJ ainda, porque para a cultura, para a Secretaria de Cultura, a gente consegue submeter projeto mesmo sem CNPJ. Então, ainda não fizemos. Estamos pensando em fazer uma cooperativa, mas é uma coisa ainda em estudo. E dentro desse coletivo Mudecim, nós temos alguns projetos. Aí, o que tem a ver com a pauta de hoje seria o Ecojoia e o Biojoia. Então, a gente pode chamar Ecojoia Biojoia. A Ecojoia, ele é um pouquinho mais abrangente, porque na Ecojoia eu posso colocar reutilizáveis, né? Então, isso nos dá uma facilidade de trabalhar com poucos recursos. Na Biojoia, eu já tenho que atentar mais para materiais orgânicos. Eu acho o Ecojoia mais abrangente, porque eu trabalho com orgânico, reciclável. Então, aí, no caso, a gente está atendendo a um projeto de biojoia ou ecojoia. Como que fica melhor para a gente colocar aqui?
Eu penso que o ecojoia nos dá uma margem melhor de trabalho. Ok. Como está perguntando aí, o elo na cadeia produtiva. Na realidade, vocês seriam um fabricante, não é isso? Nós somos fabricantes, é um grupo de Legal. mulheres. Então, é um grupo de mulheres que fabrica joias a partir do material disponibilizado pela natureza e também algo que tem a ver com reciclado, né? Sim. Certo. Então, essa conversa aqui, porque a gente está pensando em inovação, certo? Qual que seria um objetivo estratégico que a gente poderia colocar aqui no projeto? Por exemplo, aí no exemplo que está em tela, lançar uma coleção sustentável para diferenciar-se do mercado. O que você imagina que a gente poderia fazer para tentar alguma coisa inovadora? Sim, eu pensei em alguns pontos. Por exemplo, vamos focar em Marataízes, que o nosso coletivo lá hoje é maior. Então, vamos focar no município, a princípio de Marataízes, podendo estender depois para os outros municípios. O foco principal é a sustentabilidade, é o ponto principal, dá uma linha discursiva muito boa, né, das ODSs. Também tem muito a ver com a nossa cultura local, de litoral, desse contato com a natureza. Em alguns dos cursos que nós fizemos um desfile ao final. Então, eu sempre tento linkar a história local. Então, por exemplo, em Marataízes, o forte é o abacaxi. Marataízes é a terra do abacaxi. Pensei em propor algo linkado ao abacaxi de Marataízes. Que aí nós estaríamos linkando a peça à cultura local. Deixa eu ver se eu posso te ajudar um pouco, Graziele. Esse que eu vou falar ela tem algum sentido. É muito comum quando você produz numa localidade determinados produtos, o turista, que ele é normalmente um público muito interessante para isso, ele costuma ir num ano, visita lá e leva um determinado produto. Se ele volta no ano seguinte, se você não tiver alguma inovação, ele vai encontrar os mesmos tipos de produto. E isso pode retrair um pouco o desejo de consumo dele. Então, me parece que esse é um dos grandes desafios de produzir produtos socialmente, né, sociais, ligados a uma comunidade, que tenta manter a sua tradição, a sua cultura, mas precisa colocar algum elemento de inovação para que não canse o consumidor de encontrar os produtos muito semelhantes ao que ele viu anteriormente. Isso tem sentido o que eu estou falando? Sim, com certeza. Bom, embora Marataízes tenha esse título, Terra do Abacaxi, mas está ligado ainda, né, fortemente à agricultura. Nós percebemos que o abacaxi ele está na moda já tem tempos. Então, marcas famosas que estão usando na estamparia o abacaxi. Você até pesquisou sobre o símbolo do abacaxi, né, que em muitos países significa hospitalidade. Também na arte decor é muito usado esse símbolo, até mais do que em Marataízes. Parece que em Marataízes, o que eu vejo, o que eu sinto, é que ele está muito na agricultura e trazendo para a joia local, embora existam lugares que trabalham com a joia, pingente de abacaxi, brinco de abacaxi, estampa de abacaxi, acho que o município está explorando isso ainda pouco na moda. E as pessoas, quando vêm ao local, elas querem levar peças que remetam à identidade daquele local. Então, acho que vestir-se com o abacaxi para a comunidade local significaria reforço dessa identidade e para o turista também. Ele, estive na terra do abacaxi, ele não leva só o fruto ou só o suco, ele leva aquela peça representativa. Isso hoje para Marataí seria uma inovação, ainda não houve algo nesse sentido. Legal, entendi. Então, a temática abacaxi, porque é uma produção regional, ela pode ser um forte elemento de inovação, se isso for inserido na proposição da Biojoia, não é isso? Legal. Show de bola.
Inclusive, eu quero fazer uma observação sobre isso. Nós conseguimos trazer o Pronatec para Marataízes, né? Esse programa Mulheres Mil é um programa recente do governo federal, já tinha muito qualificar, são cursos interessantes, mas esse com bolsa para as estudantes é uma coisa nova também para a região aqui. E foi uma coisa interessante como aconteceu. Eu fui à festa do abacaxi, em Marataízes, e eu tinha feito um pingente, hoje eu quis colocar esse rosa aqui, mas um pingente de abacaxi, um pingente mesmo. E fiz com reutilizáveis, que era do curso Ecojoia. E era um abacaxi mesmo, grande assim, um pingente, com a coroa era azul, porque as cores de Marataízes são amarelo e azul. E estávamos ali na festa e tinha uma moça passando pelas barracas. E ela adorou o pingente e assim a gente começou a conversar. E ela era uma das responsáveis do Pronatec. Isso foi muito interessante. Porque normalmente a gente sempre concorre a editais. Usar esse abacaxi local foi uma forma de trazer o edital até a gente. Não havia nem edital. Eles estavam selecionando só os coletivos. Aí, do coletivo, como o nosso foi inscrito, nós mandamos o projeto, né? E aí veio o Biojoias para cá. Então, como que é importante vestir a cultura local? Entendi. Muito interessante. Show de bola. Vocês querem perguntar alguma coisa ou posso continuar? Então vamos lá, vou continuar aqui, vou expor de novo. Deixa eu chegar aqui, é isso. Orçamento, eu vou tentar entender que, como vocês são os produtores, você tem um material específico, tudo já em estoque aí para fazer, desde que o uso que vocês têm como matéria-prima padronizada aí do trabalho de vocês, certo? Beleza? E o prazo é a disciplina. Vamos tentar tocar dentro da disciplina, tudo bem? Qual é o prazo da disciplina? Ela vai até agosto. Até agosto. Perfeito. Inclusive, o abacaxi amarelo, né? E sempre a gente costuma fazer uma ação de setembro amarelo. A gente pode até linkar, fechando agosto com a abertura de setembro, setembro amarelo também fica legal. Legal. Show de bola. É uma possibilidade interessante. Tudo bem. Então, eu acho que a gente tem mais ou menos umas diretrizes, alguma coisa para começar. Isso aí. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o usuário, para quem que se destina, certo? Tipo assim, que idade que tem, se é masculino, feminino, estilo de vida. Por exemplo, mulheres de 25 a 35 anos que moram na cidade, que gostam de, não sei, de ecologia. O que você acha que pode ser o perfil desse usuário, tá? É quem usa. A maior parte do nosso público realmente é mulher. Penso que 25 a 65, até mais, porque as 70 a mais estão arrasando. Agora, você falando, eu cheguei a pensar, por que não homem, né? Porque o surfista usa muito a pranchinha aqui, um detalhezinho, por que não colocar um abacaxizinho também? Mas pensando em escoar a produção, mulheres, de Mulher. 25, 65. Então, aí tem dizendo o contexto de uso. Por exemplo, como que essas pessoas costumam usar isso aí? Né? Em que momento? Eu tento sempre fazer com as meninas, nós fazemos, por exemplo, peça pensando em Réveillon, peça pensando em praia, mas nós estamos tentando trazer peças fashionistas, que dê para usar no trabalho, que dê para usar no cotidiano. Imagina que um turista compra essa peça, né? E o mundo às vezes engessa tanto a gente com saltos e casacos e coisas, e às vezes estar em contato com aquele elemento natural é também um fator que reduz até a ansiedade mesmo, estar próximo desse elemento natural. Então, penso que o dia a dia, uma peça que se encaixe no trabalho. Legal. Alguma questão de conforto, porque simbolismo, você já falou que é basicamente a base para tentar inovar através do simbolismo. Mas alguma questão ligada ao conforto, à ergonomia, alguma coisa assim?
penso que precisa ser algo confortável. Eu gosto de brincos leves, ó, esse aqui é uma casca de pereirinha, muito leve. Costumo usar Max Colar. Pensei como abacaxi, algo como pingente, brinco, um brinco leve, ou focar no pingente, o pingente grande, o brinco colar mais suave. Eles têm algo assim, mas de repente os alunos têm uma ideia até melhor que essa. Legal. Alguma coisa sobre o usuário para vocês aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Agora, quem compra isso? Né? Porque você pode ser o próprio usuário que compra, mas você também pode ter alguém que compra para dar de presente. Por exemplo, em que situação vai ser. Opa, caiu. Acho que daqui a pouco ela volta. Não, fui eu que perdi a conexão. Deixa eu avisar o Zé que eu tô. Foi aqui na UFS. Deixa eu avisar a Zeca aqui que. Deixa eu tentar conectar aqui. Às vezes funciona. Deve ter sido por conta da